É como sempre dizem, né? O B de LGBT não é de Beyoncé, é de bissexual. E pelo visto vão precisar continuar dizendo isso muitas e muitas outras vezes. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre bissexualidade de novo e sobre BBB de novo. Mas dessa vez a gente vai focar um pouco mais aqui em um dos participantes do Big Brother Brasil. E, né, tipo, nessa edição tem bastante pessoa bi, então é possível que a gente acabe falando mais sobre bissexualidade mesmo ao longo desse Big Brother, ou não, porque vai saber o que mais que vai acontecer naquela casa, né? Eu tô esperando acontecer alguma coisa relacionada a relacionamentos abertos, relacionados à não monogamia. Porque até agora a única coisa que aconteceu foi o beijo do Nicásio com o Mosca. Mas parou ali também, né? Mas eu quero mais coisas. Gente, eu quero pauta pro transmissão. Cadê? Cadê? Mas enfim, né? Tivemos uma pauta. Uma pauta que é de algo que eu já falei aqui no canal antes, mas às vezes é importante a gente revisitar alguns temas, alguns conceitos e refazer algumas falas. Então a gente vai aqui falar sobre a questão da invisibilidade bi. Isso porque o Gabriel Mosca, que é um dos muitos personagens bissexuais do Big Brother Brasil, ele teve uma conversa muito interessante com a Paula nessa festa que teve da liderança do sapato, né, do cara de sapato. Mas vamos lá, né? Primeiro, vamos aqui falar do Mosca em si. Gabriel Santana, ou Gabriel Mosca, ele é um garoto bem jovem, né? Ele tem 24 anos, se não me engano. Eu acho que é 24 anos. Bom, tá aparecendo aí pra vocês na tela. Ele é um garoto jovem, ele é um ator da Globo, ele já fez muitas novelas, entre elas ele chegou a fazer a versão mais recente que teve de Chiquititas, aonde ele interpretou o personagem Mosca, e daí vem esse apelido dele, Gabriel Mosca. Até porque pouco tempo atrás a gente ainda tinha dois Gabriéis na casa, né? Felizmente o outro Gabriel foi embora, ainda bem que aquele maldito foi embora. Mas, voltando aqui a falar do Mosca, ele é um garoto que tem um estilo muito andrógeno, né? Como diriam um tempo atrás, ou fanboy, como dizem também constantemente aqui hoje em dia. Apesar de que ele não é tão fanboy assim, porque ele não chega a parecer uma garota, mas ele tem um estilo que é mais afeminado. Ele gosta muito de usar cropped, ele gosta muito de usar umas roupas assim que sejam, que brinquem bastante com essa questão de gênero. E também, além disso, o Gabriel, ele é bissexual, como eu já falei aqui. Assim que ele entrou na casa, uma das primeiras coisas que ele disse quando estava tendo a apresentação, né, naquele momento ali de que cada um vai se apresentando, ele falou que ele era um cara bissexual, mas ele não falou exatamente assim. Ele disse que estava disponível tanto para os meninos quanto para as meninas, e a dupla dele, que é a Sarah, foi lá e falou a mesma coisa, que ela também estava disponível tanto para os meninos quanto para as meninas, porque ela também é bissexual. A gente teve também outros momentos de fala sobre a bissexualidade do Mosca, né? A gente teve um momento em que ele estava conversando com a Bruna Grifal sobre a bissexualidade deles, e ele fala que ele se considera birromântico, apesar da atração sexual em si dele ser muito mais voltada para as mulheres. A questão da paixão, ele se apaixona tanto por homens quanto por mulheres, e a Bruna, ela falou sobre ela ser heteroromântica, né? Ela falou que estava ali mais voltada para os homens, mas que ela também é bissexual. Inclusive, gente, nessa conversa, eu sei que o vídeo aqui é focado mais no Gabriel Mosca, mas nessa mesma conversa, a Bruna, ela falou que ela teve que se assumir porque ela estava sendo ameaçada, né? Que foi, tipo, não foi uma saída do armário tranquila dela, não. Foi uma coisa bem pesada. E a Pandora tava me mordendo. Ô, Pandora, dá pra você não me morder? Eu agradeço. E também não vai na minha água, não. É minha água, a sua tá ali. Mas enfim, a saída de armário dela não foi uma das coisas mais simples, não. Foi uma coisa mais difícil. Ai, e o espirro tá bem aqui. Ai, rinite atacando. Odeio. Bom, então é isso. Vou passar o vídeo agora com cara de rinite, porque é isso que tá acontecendo comigo. Mas voltando aqui a falar do Gabriel, a gente teve também ali, né, esse momento em que ele disse que ele era bissexual, que ele estava disponível tanto para as meninas quanto para os meninos. A gente viu aqui fora, né, da casa, acontecendo umas movimentações estranhas, aonde
muitas pessoas do meio LGBTQIA+, principalmente homens gays, estavam afirmando que o Gabriel, ele na verdade era um gay que não tinha ainda se aceitado enquanto gay, e a gente teve também alguns gays dizendo que na verdade o Gabriel ele era um hétero que estava querendo surfar na onda LGBT e por isso ele foi se taxar ali como bissexual, já que ele falou que a atração dele é muito mais voltada para as mulheres do que para os homens, né? Atração sexual. Mas essas críticas meio que caíram por terra quando a gente teve ali, né? Foi na primeira festa? Acho que foi na primeira festa, ou foi na segunda festa. Aquele momento em que o Mosca, ele beija o Nicásio, e também a gente teve um momento ali dele dando em cima da Paula. Inclusive, ele foi muito insistente com a Paula, ele teve que tomar ali uma chamada da produção que ele tava insistindo demais, né? Depois ele nunca mais fez esse tipo de coisa, não. Mas aí meio que, né, esses argumentos caíram por terra porque as pessoas viram que, de fato, ele é bissexual. Coisa que já era para as pessoas terem acreditado a partir do momento em que ele falou, né? Não precisava ele ter beijado alguém e ter dado em cima de outra pessoa para que as pessoas entendessem que ele é bissexual. O menino falou ali que ele era bi. Pronto, tá ali. Falou que é bi, é bi. E a gente teve uma outra conversa dele que também foi interessante, que foi um momento em que ele tava falando, se não me engano, era com a Mávila, em que ele tava falando justamente sobre invisibilidade bi. Ele tava falando sobre as mulheres costumarem tratar muito ele como um homem gay, enquanto os homens gays tratavam ele ou às vezes como hétero ou então como gay também. Mas que quase nunca ele era tratado ali como alguém que sente atração por ambos os gêneros, como alguém bissexual. Ele teve essa conversa com a Mávila tem, eu acho que um pouco mais de uma semana. Foi uma conversa muito interessante, né? E a Mávila super entendeu ele, e eles tiveram, enfim, né? Essa troca, como eles gostam de dizer. Ai, gente, como eu odeio esse termo troca, inclusive, viu? Como eu odeio esse termo. E todo Big Brother, eles sempre trazem algum termo que eu odeio. Aí o de agora foi troca. Eu odeio quem chama conversa de troca. Acho um saco. É conversa, caralho. Mas lá eles amam chamar troca, então eles tiveram essa troca. E aí a gente pula para um outro momento em que a Kay tava ali brincando, né, ali dentro do quarto deles, né, e teve um momento da brincadeira em que ela falou pro Gabriel pegar na bunda dela. E ele não pegou e falou, não, não vou pegar na sua bunda e tal, né. Então teve esse momento também. Isso, gente, é muito da pessoa ver ele não enquanto um cara que sente atração por mulheres, mas enquanto um cara gay. Porque mulheres cisgênero costumam ter isso com homens gays, né? De, ai, não sei o que, pega no meu peito aqui pra ver alguma coisa, na minha bunda, né? Não sei o que. Porque elas sentem que, tipo, é uma pessoa que não vai sentir atração mesmo. Então é um ambiente seguro, é alguém seguro pra ter esse tipo de brincadeira. Só que no caso, o Mosca, ele não é um cara gay, ele é um cara bissexual. Então ele sente atração por mulheres. Então, se ele pega na bunda da Kay, vai ser um efeito semelhante ao de um homem hétero pegando na bunda da Kay, que é de alguém que sente tesão por mulheres. Então, quando a Kay ela pede pra ele pegar na bunda dela, porque ela não está vendo ele enquanto um homem bi, não está vendo ele enquanto alguém que sente atração por mulheres, mas sim enquanto homem gay. E isso incomodou ele. Ele não chegou a hablar, né, no momento, mas isso incomodou ele. Mas aí a gente corta para o momento da festa do cara de sapato, que foi aonde aconteceu o fatídico momento com a Paula. Nossa, a rinite tá insuportável. Insuportável. Eu tava bem até começar a gravar. Ai, releve meu nariz que deve estar vermelho. Mas enfim, teve um momento ali que eles estavam brincando com uma máquina que tinha lá, né? Que era aquela máquina de você dar um soco e ela te dava uma pontuação de acordo com a força que você deu esse soco, né? Até porque a gente tava falando de uma festa que era do líder, cara de sapato. E o cara de sapato, ele é lutador, né? Então, por isso, a festa era o UFC e tal, né? O tema era o UFC. E tinha essa máquina, eles estavam direto indo lá brincando, né? Dando um soco pra ver quanto que eles faziam de... né? Com a pontuação ali que eles faziam. E aí tinha um momento que tava ali a Paula e o Alface conversando e o Mosca chegou falando que ele tinha batido 700 e alguma coisa ali na pontuação, que é uma pontuação alta, né? E ele, né, tipo, querendo dizer que ele tava ali também pro jogo, né, que ele é magro e tudo, mas que ele tava ali, né, tipo, também pro jogo de soco, né, não que eles iriam ter um jogo de soco, mas falando que ele era forte também. E ele foi lá falar isso pro Ricardo, né, pro Alface. E aí, a Paula, que tava junto também, ela foi e fez uma brincadeira merda, né.
Ela virou pro Mosca e falou, sabe como a gente chama isso na minha terra? E ele perguntou, não, do que chamam? E ela falou, de gay. Isso na minha terra a gente chama de gay, né? Bater e fazer essa pontuação. Qual o sentido dela ter falado isso? Não tem sentido nenhum. Não sei se ela acha que a coisa de gay tem uma pontuação de 700 e alguma coisa ali numa máquina de soco, ou... Enfim, não fez o menor sentido. E o Mosca, ele ficou, né, meio constrangido naquele momento, mas ele não falou nada. O Alface percebeu que ele ficou constrangido e foi falar com ele. Aí o Alface, né, teve ali uma conversa com ele, né, sobre isso, perguntando se ele ficou de boa e tudo. E ele foi e falou que ele tava ok, né, que ele não gostou da brincadeira, mas que ele tava ok. Inclusive, né, quando ela faz esse comentário merda, tanto o Mosca quanto o Ricardo, eles desconversam, né, eles não dão uma extensão pra essa brincadeira merda dela, não, né, eles meio que ignoram ali o que ela falou naquele momento. Algo que eu achei legal do Ricardo. Eu achei legal ele dar essa cortada ali nela, né? E falando ali, né, com o Mosca sobre a pontuação e tudo, né? Ter, enfim, ignorado aquele momento ridículo ali da Paula. Que a Paula, gente, convenhamos, ela é chata, insuportável. Ai, detesto aquela guria. Mas enfim. Depois o Ricardo foi lá falar com a Paula, né, que o Mosca não tinha gostado disso, e a Paula foi lá puxar o Mosca pra conversar, perguntou se ele tinha se incomodado, e ele explicou pra ela que sim, que ele tinha se incomodado, porque ele é um cara bi, ele não é um cara gay, e as pessoas costumam querer colocar ele enquanto um cara gay, que as mulheres ficam fazendo isso direto com ele, que isso era muito chato, né, era a invisibilização das pessoas bissexuais, porque costumam colocar os homens bissexuais enquanto homens gays e costumam colocar as mulheres bissexuais enquanto objeto de fetiche, que isso era muito chato. Inclusive, nesse momento, o Mosca revelou que ele não era assumido, a sexualidade dele não era assumida até o momento em que ele entrou no Big Brother. Então, a primeira vez que a família dele ficou sabendo que ele é bissexual foi no momento ali do Big Brother em que ele falou que ele estava disponível para os meninos e para as meninas. Até então a família dele não sabia disso, não tinha essa informação. E que ele disse que então, por isso, tá uma loucura assim na cabeça dele, que direto ele fica pensando, né? Quando ele, antes de colocar uma roupa, ele pensa se seria legal mesmo ele colocar aquela roupa, né? Do jeito dele, ele fica toda hora pensando quanto a essas coisas, né? Ele fica um pouco inseguro, porque ele se assumiu num reality show. A família dele ainda não sabe. Não teve conversa, ele não sabe qual é a reação da família dele quanto a isso. E que aquela brincadeira dela tinha desagradado ele. Ele não chegou a ficar magoado com ela, né? Mas que ele não tinha gostado mesmo, porque cai muito nessa coisa, sim, da invisibilização da bissexualidade. E nisso a Paula, ela vai lá pedir desculpas pra ele e fala que né, tipo, desculpa se acabou te ofendendo, né? Eu não sabia, essa é uma brincadeira que eu faço com os meus amigos, não sei o que, não achei que fosse ter problema com você. Que brincadeira é essa que você faz com seus amigos, meu anjo? Ai, é típico, isso é muito típico da mulher hétero que acha que é super amiga das gays e faz essas brincadeiras tudo, né? É muito típico não enxergar nem que bissexualidade existe e ainda ficar fazendo umas brincadeiras assim, sem sentido. Porque não tinha o menor sentido aquilo. Não tinha. E ainda é colocar também a homossexualidade como algo ali pra você rir, né? Porque é uma piada. Ai, na minha terra a gente chama isso de gay. Ha, 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 ha. É o quê? Gay é engraçado agora? Gay é tipo uma piada? Qual é a graça? Né? Por que seria engraçado chamar alguém de gay por seja lá qual motivo for? Por que seria engraçado? Isso não é engraçado. Se pelo menos fosse uma pessoa LGBT falando, né? Porque a gente, entre nós, a gente faz brincadeiras, né? Agora, uma pessoa hétero cisgênero vem fazer uma brincadeira assim... Gente, pelo amor de Deus, né? Tomem vergonha na cara de vocês que vocês não têm essa abertura pra fazer essas brincadeiras não, tá? Não tem abertura pra fazer, não. Só gente que faz parte ali das minorias que pode fazer essas brincadeiras. Então, só LGBT que pode fazer brincadeira desse tipo. Hétero cis não pode, não. E, ai, Samanda é que... Não, dane-se, não pode. Não pode, tá proibido. Tá proibido, tá na lei, não pode. Hétero cis não pode ficar fazendo essas brincadeiras com a gente. Chatice do caralho, eu, hein? E aqui a gente entra muito nessa questão do por que será que a bissexualidade é tão invalidada?
Por que será que pessoas que são monossexuais têm tanta dúvida se realmente existe bissexualidade ou pansexualidade? Por que será que essas pessoas elas ficam sempre questionando isso? Porque elas nunca conseguem ver a bissexualidade como algo que existe, como uma existência de fato. Não, porque sempre tem que estar ali pendendo para um dos lados, né? Elas não conseguem conceber que alguém não está dentro da monossexualidade, elas não conseguem conceber que alguém pode sentir atração pelas duas coisas. Não, elas querem porque querem enfiar a pessoa dentro de uma caixa específica e não deixar a pessoa livre para visitar caixas diferentes à medida do momento em que ela tiver, à medida do que ela sentir desejo ali na hora, né? Não, tem que enquadrar em um local. E não pode ser um local que dê acesso a vários outros. Não, tem que ser um local fechado, específico, uma tabelação. Porque a gente, na nossa sociedade, tem muito essa separação, né? Então, coisas que vão muito contra aquilo que é pré-determinado, né? Que é como a atração é pré-determinada. Se você sente atração por mulheres, então você tem que sentir atração só por mulheres. Ou se você sente atração por homens, você tem que sentir atração só por homens. As pessoas, elas entram em parafuso quando vem alguém que não se enquadra nisso e querem que essa pessoa se enquadre de qualquer forma. E aí vem aí um monte de gente falando que a pessoa tá confusa, a pessoa não se entendeu ainda e não sei o que e blá blá blá. E não é impossível não, tá? Que uma pessoa ela comece se assumindo enquanto bi por ela não ter se entendido mesmo ainda enquanto um gay ou uma lésbica. Isso acontece constantemente. A maioria das pessoas, elas realmente, quando elas estão se descobrindo, elas começam achando que elas são bissexuais e depois se entendem como gays ou lésbicas, né? Isso é comum. Uma boa parte dos gays e das lésbicas já passaram por um momento em que questionaram se seriam bissexuais ou não. E pode ser, sim, que no futuro o moço ele se entenda ou enquanto hétero ou enquanto bi. Isso pode acontecer. Mas isso não quer dizer que bissexualidade não exista. Enquanto a pessoa estiver se definindo enquanto bissexual, a gente vai o quê? Respeitar a definição dela e tratá-la de acordo com a definição dela. E pronto. O garoto tá dizendo que ele é bi e pronto. Se um dia ele virar e falar, ah não, gente, eu achei que eu fosse bi, mas na verdade eu sou isso, a gente vai tratar como sendo hétero ou gay, ou sei lá, né? Mas é bem possível que isso nunca aconteça, porque pessoas bissexuais existem. Bissexualidade existe. Bissexualidade tá aí. E como eu já disse em outros vídeos, a bissexualidade, ela não é uma coisa 50-50 também não, tá? As pessoas bissexuais, elas podem sentir mais atração por um gênero do que por outro. Isso é a coisa mais comum que tem. A maioria das pessoas bissexuais tem um gênero de preferência. Naquele vídeo mesmo em que eu falo sobre a questão da atração sexual e da atração romântica não serem, né, tipo, a orientação sexual e a orientação romântica não serem necessariamente as mesmas coisas, eu falo também sobre isso, né? E é uma coisa que eu não consigo entender. O porquê que nós, principalmente LGBTs, não conseguimos aceitar direito quando uma pessoa se define bissexual. Isso não faz o menor sentido. Menor sentido. E, né, eu sou uma pessoa monossexual, né? Eu sou uma mulher trans hétero, né? Uma travesti hétero, como vocês preferirem aí, porque eu me enquadro tanto em mulher trans quanto travesti. Gosto dos dois termos. Mas eu sou monossexual, né? Eu sou hétero. Eu sinto atração apenas por homens. Mas mesmo assim eu não consigo entender como é que as pessoas acham que todo mundo tem que ser monossexual. Isso não faz sentido. Sabe, a sexualidade humana ela é tão complexa, ela é tão cheia de nuances, que não faz sentido querer enquadrar todo mundo em uma coisa ou outra. Tipo, não, vamos só parar com isso. Vamos só ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre elas mesmas e respeitar o que elas estão dizendo sobre elas mesmas, que assim a gente avança muito mais enquanto sociedade, né? Se a pessoa não estiver fazendo nada que seja danoso para aquele grupo ao qual ela está dizendo que pertence, não tem sentido a gente questionar o pertencimento dela a esse grupo. Tenham isso na mente de vocês, tá? E definitivamente alguém que se identifica enquanto bissexual, enquanto pansexual, não tem muita lógica a pessoa tá fazendo algo ali que vai fazer mal pra bissexualidade, pra pansexualidade. Então, né? Vamos parar com essas besteiras aí, vamos parar com essas merda. E se você que tá me assistindo é uma pessoa hétero cisgênero, não fica fazendo piadinha com pessoas LGBT como se você fosse pertencente ao grupo, não, porque você não é, tá bom? Não é.
Então não faça essas piadas. Você não pode, tá proibido. Tá proibido. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. Também não esquece de dar o like caso você tenha gostado desse vídeo. Ou seu dislike se você não tiver gostado, tá tudo bem também. E também não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ai, que inferno de rinite. Puta que pariu.